Eu decidi gravar esse vídeo hoje falando a respeito da minha trajetória, porque eu recebi muitas perguntas no Instagram, depois que eu coloquei uma caixinha de pergunta lá. Na verdade, eu coloquei uma enquete, né, sobre quem gostaria de saber mais sobre a minha trajetória. Eu tenho um vídeo da minha trajetória, porém é um vídeo bem resumido, então eu decidi gravar esse vídeo hoje, porque eu acredito que a minha trajetória pode inspirar pessoas que também passam pelas mesmas coisas que eu passei e elas vão se inspirar a de repente superar essas dificuldades assim como eu superei também. Então por isso eu decidi falar um pouco a respeito da minha trajetória, da minha vida, como foi no decorrer de todos esses anos. Eu comecei a trabalhar com cabelo aos 11 anos de idade. Aos 11 anos foi quando eu decidi que era isso que eu queria para minha vida, era ser cabeleireira. Eu gostava muito de mexer com cabelo. Eu já, desde bem antes dos 11 anos, eu já tinha muita vontade. Eu mexia muito no cabelo das minhas irmãs, eu queria fazer penteado, eu queria aprender a fazer as coisas nos cabelos, né? Desde antes dos 11. Só que com 11 anos de idade, como a gente tinha uma dificuldade muito grande financeira, eu sou a segunda filha de 10 filhos, né? Meus pais tiveram 10 filhos e eu sou a segunda. Só tenho um irmão mais velho que eu. Então, a vida era muito difícil, a gente passava por muita dificuldade financeira. Então, os pais já colocavam os filhos para fazer alguma coisa muito cedo, né? Então, com 11 anos de idade, a minha mãe e meu pai decidiu procurar alguém, né, para que precisasse de ajuda, né? Na verdade, eu fui ajudar uma pessoa que era idosa. Eu ficava na casa dela, limpava toda a casa, ajudava lavando ali a louça. E quando terminava o serviço da casa, a filha dessa senhora de idade tinha um salão de cabeleireiro que ficava na frente da casa. E quando terminava ali o serviço da casa, eu ia lá para o salão da filha dela e ficava lá olhando elas trabalharem, olhando elas fazerem as coisas ali nos cabelos, fazer unha. E eu ficava ali curiosa e ficava assim com vontade de querer aprender para poder trabalhar. Só que o que aconteceu no decorrer desse período aí que eu ficava lá no salão? Aconteceu que chegou uma cliente e essa cliente queria fazer uma trança embutida. Na época era moda se usar aquela trança embutida comum, sabe? Aquela que embute aqui todo e prende aqui embaixo com grampo. Naquela época era moda usar essa trança dessa forma, né? E essa senhora, eu lembro que era uma senhora já, ela foi lá levar a neta dela para marcar um horário para poder fazer essa trança. Só que tinha duas cabeleireiras lá nesse salão. E elas não sabiam fazer essa trança. Elas não sabiam fazer penteado. Aí elas, conversando entre elas, né? Uma falou para a outra, mas não dá para a gente marcar, porque a gente não sabe fazer. E eu, uma criança de 11 anos, entrei na conversa e falei para ela assim, se você quiser eu faço, eu sei fazer. E elas ficaram surpresas, né? Olharam para mim, aquela criança falando aquilo. Eu ficava ali porque eu, né, varria o salão para elas, lavava os potinhos de tinta sujo. E elas, né, se surpreenderam e falaram: vamos deixar ela fazer, né? Vamos ver o que acontece. Vamos deixar ela fazer e o máximo que pode acontecer é ela não conseguir fazer e a gente não cobra da cliente. Aí marcou a cliente veio. Eu fiz a trança na cliente e essa cliente se tornou minha cliente de trança. Toda semana ela retornava lá no salão e queria uma trança, eu fazia, né? Às vezes eu mudava, fazia a trança meio de lado, sempre inventava uma coisinha ali e fazia no cabelo dessa cliente.
E o que aconteceu depois disso foi que elas decidiram fazer um curso de penteado, né? As duas foram fazer porque elas não sabiam fazer, sentiu a necessidade, foram fazer o curso de penteado. Só que elas não conseguiam aprender a fazer os penteados. Elas participavam das aulas e não conseguiam aprender. Aí no dia seguinte, fizeram a primeira aula e viram que não conseguiam aprender o penteado. No dia seguinte, elas chegaram no salão e falou para mim assim, olha, eu não tenho condições de pagar o curso para você aprender. E eu vi que você leva jeito, que você já sabe fazer algumas coisas e você leva jeito para fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar você como modelo. Eu tinha um cabelo grande, até a cintura. E elas falaram, eu vou levar você como modelo, eu vou fingir que eu estou fazendo o penteado no seu cabelo. E quando tiver um penteado diferente, você olha o penteado, levanta, vai lá, olha, né, o penteado que a professora está ensinando. E no dia seguinte, você treina na minha sobrinha para você ficar aqui fazendo os penteados pra gente, porque a gente não leva jeito. Aí eu fui com elas, eu aprendi a fazer todos os penteados que foi ensinado naquelas aulas. Eu acho que foi uma semana de aula, não foi muito tempo. Aprendi a fazer todos os penteados. Toda vez eu ia lá, todo dia eu ia, olhava, no dia seguinte eu ia e fazia o penteado na sobrinha dela. Ia lá, olhava, fazia na sobrinha dela. Então assim eu aprendi a fazer penteado e eu fiquei ali por um período trabalhando com elas fazendo só penteado, que era o que eu sabia fazer. E eu queria muito fazer um curso completo de cabeleireiro, só que naquela época, isso há mais de 30 anos atrás, né, não vamos entrar em detalhes porque senão vocês vão saber minha idade, né, gente? Mas assim, há mais de 30 anos atrás, não tinha, era muito difícil a gente achar uma escola que dava o curso de cabeleireiro e quando achava uma escola era muito caro. Eu lembro que Senac, né, tinha um Senac lá na cidade que começou a dar aula de cabeleireiro, dava um curso básico de cabeleireiro naquela época. E tinha uma outra escola, que era uma escola particular, que era até tia de uma amiga minha, que era cabeleireira também, né? Uma amiga bem mais velha que eu, que na época essa amiga devia ter já mais de 20 anos. A tia dela tinha um salão de cabeleireiro e dava aula, tinha uma escola de cabeleireiro também dentro do salão. Aí conversando e falando que eu queria fazer o curso de cabeleireira, aí a minha amiga, né, de 20 e poucos anos, me indicou que eu fosse procurar a tia dela, me deu o endereço, tudo. Eu fui até a casa da tia dela. Eu lembro, assim, é uma coisa que marcou demais. Eu tenho um temperamento colérico, né, e quem tem temperamento colérico não pode ser desafiado, e eu vou já contar para vocês o que aconteceu, vocês vão entender. O meu irmão foi junto comigo lá nessa escola de cabeleireiro. O meu irmão, nisso aí eu acho que eu já devia estar chegando por volta dos 12 anos, 12, por aí, 12 para 13, meu irmão devia ter 11 para 12, né, no decorrer desse tempo, né, disso daí que aconteceu. Aí, quando eu tinha mais ou menos essa idade aí de 12 para 13 anos, que eu fui com meu irmão, que era mais novo que eu, alguns meses, né, a diferença nossa de idade não chega a ser um ano. Então, ele deve ter, acho que uma diferença de 11 meses, né? Então, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Ele foi comigo até lá, essa escola, para conversar com a dona da escola e ver tudo direitinho, né? Como que eu ia fazer para fazer as aulas. Só que quando eu cheguei lá na escola, o valor que ela me falou que era o curso, era um valor assim, que era... Só para vocês entenderem, era mais ou menos 6 meses de trabalho meu. Eu tinha que trabalhar durante 6 meses para conseguir o dinheiro para ir lá pagar o curso. E quando eu saí da escola, o meu irmão virou para mim e falou o seguinte: você nunca vai conseguir fazer esse curso. Eu tenho certeza absoluta que o meu irmão não se lembra disso, mas isso me marcou tanto na época que
eu não esqueci nunca, né? Ele falou para mim: você nunca vai fazer esse curso, você nunca vai fazer. Quando ele falou isso comigo, que eu nunca ia fazer, dentro de mim eu pensei o seguinte: eu vou fazer, eu consigo. Eu sei que eu consigo, eu vou fazer. Porque eu sou, como eu disse para vocês, de temperamento colérico. A pessoa de temperamento colérico, se você desafiar ela, você pode ter certeza que ela vai fazer aquilo que você desafiou. Ela vai fazer. Ela vai te provar que ela pode, que ela consegue fazer. Na época, eu não sabia disso. Eu não sabia que eu tinha esse temperamento. Eu não sabia que essa minha reação foi por causa desse temperamento que eu tenho de ir atrás e realmente conseguir aquilo que eu desejo, né? Só que dentro de mim eu falei que eu iria conseguir fazer, que eu ia fazer sim, né? Eu não respondi para ele, mas eu respondi para mim mesma que eu iria fazer o curso. E era bem desafiador, porque você trabalhar durante 6 meses para pagar um curso é muito desafiador. Principalmente numa família onde você passa necessidade. Necessidade que eu quero dizer não é necessidade de às vezes faltar alguma coisa, faltar um leite, faltar, sabe, uma carne, não é isso. Quando eu falo de necessidade, é de você sentir dor no estômago de fome. Isso é uma coisa assim que eu passei. E meus irmãos, né, passaram por isso também, de sentir fome, de doer o estômago e não ter o que comer. É algo que, assim, é bem triste, só que hoje eu gosto de contar e de falar sobre isso, porque eu acho que eu posso inspirar pessoas que, de repente, estão passando por uma situação que nem é tão difícil assim. Às vezes não é nenhuma fome que a pessoa está passando, mas ela vai ver que ela pode superar, né? Se eu conseguir superar, ela também consegue superar a dificuldade que ela está passando. Então, a gente passava por muita necessidade mesmo. Eu vou falar até uma coisa que eu achava, assim, muito estranho, muito engraçado, sei lá, nem sei falar o que eu acho disso, né? Assim, a minha mãe, quando a gente estava entrando assim na adolescência, né, que a gente ia querer namorar, né, e tal, a minha mãe costumava falar pra gente assim: vocês quando for procurar alguém para namorar, para casar, vocês nunca vai procurar alguém que tenha mais dinheiro que vocês têm que procurar alguém que tenha menos dinheiro que vocês. Ela sempre falava isso, mas ela falava assim: vocês têm que procurar alguém mais pobre que a gente, mais pobre do que a gente. E eu ficava pensando: gente, mas existe gente mais pobre que a gente? É um negócio que, assim, realmente passava ali pela minha cabeça, né? Nossa, eu nunca vou casar então, né? Porque eu não vou achar alguém mais pobre que a gente. Porque a gente realmente era muito pobre mesmo. Pobre mesmo de não ter o que comer, de não ter, às vezes, o que vestir. Às vezes tinha até roupa ou sapato, porque as pessoas doavam, né? Muitas pessoas doavam roupas, sapatos, né? Eu me lembro mesmo, quando eu era muito criança, que eu tinha uma tia que morava aqui em São Paulo. Ela mora ainda aqui em São Paulo. E essa tia, ela mandava muita coisa pra gente. Roupa, sapato. Então, assim, a gente não passou. Eu acho que ela ganhava, né, de outras pessoas também, né, e até mesmo coisas que ela usava e que não servia mais para ela mandava pra gente. Então, por isso que a gente até tinha, né, às vezes tinha uma roupa, um sapato, mas eu me lembro que às vezes, por exemplo, nessa época aí que eu fiz o curso, que eu já vou chegar lá a contar para vocês, né, os detalhes de como eu consegui o dinheiro, como é que foi a situação. Eu me lembro que quando eu ia para o curso, eu sempre usava a mesma roupa, porque assim, quando você tinha lá, né, nós lá, por exemplo, quando nós tínhamos uma calça jeans, eu lembro que era uma calça jeans que todo mundo usava e era uma única calça jeans. É uma coisa assim que talvez é surreal para algumas pessoas, mas nós vivemos essa realidade, sabe?
de ter apenas uma calça jeans, e nós éramos 3 moças, mais ou menos meninas, né? Menina moça, mais ou menos da mesma idade, né? Era diferença de 2 ou 3 ou 4 anos. E assim, todo mundo acabava usando ali aquela mesma calça jeans. Então, se uma ia para um lugar, a outra não podia ir porque não tinha ali aquela roupa. Então, era um negócio assim meio, né, meio diferente da realidade de muitas pessoas de hoje, né? Então, muitos hoje podem achar isso estranho pelo fato de não ter vivido isso, né? Mas nós vivemos essa realidade, né, de não ter, né? Às vezes tinha ali, né? Porque aquela tia mandava ali uma calça jeans. E aquela calça jeans era a calça jeans que todo mundo usava, né? Então, assim, eu lembro que teve vezes que eu fui para esse curso com... É uma coisa que é até uma sátira, muita gente hoje faz vídeo, brinca, porque muitos brasileiros viveram essa realidade de colocar ali um prego no chinelo havaiana, ou de colocar um grampo no chinelo havaiana também, que, né, segura também ali. Então, teve dias de eu ir para essa escola lá fazer o curso com um grampo ali na havaiana, sabe, porque tinha quebrado a correia e a gente não tinha dinheiro para comprar outra. E assim, para eu conseguir o dinheiro para poder pagar esse curso, eu tive que trabalhar 6 meses, né? Então, 6 meses trabalhando para conseguir o dinheiro, e o dinheiro era tudo para aquilo. Então, assim, no decorrer desses 6 meses, o chinelo havaiana quebrou, não tinha o dinheiro que tinha era para o curso. E eu sempre fui muito determinada com essa questão. Quando eu quero algo, eu vou atrás e assim, eu coloco todas as minhas energias naquilo e eu realmente consigo atingir o objetivo. Se eu tiver que guardar um dinheiro ali para fazer determinada coisa, eu vou deixar de fazer coisas que às vezes são necessárias para guardar aquele dinheiro para conseguir atingir aquele objetivo. Então, no decorrer desses 6 meses, né, eu guardei esse dinheiro para fazer esse curso. Né, eu sabia que aqueles 6 meses ali o dinheiro ia ser certinho, não podia gastar com nada. Só que, para a minha surpresa, eu cheguei lá, né, para a minha surpresa, quando eu cheguei lá para poder pagar o curso e fechar com a mulher lá, a dona da escola, ela falou para mim que o curso tinha aumentado. Quando eu cheguei, ela falou assim, olha, mas aí aumentou, não é mais esse valor, eu estou até com uma turma agora que começa essa semana, mas o curso não é mais o mesmo valor. Aí eu abri o jogo com ela, né? Eu falei para ela assim, olha, eu trabalhei, eu não sei se você lembra de mim, eu sou amiga da sua sobrinha, fulana, e eu vim aqui há 6 meses atrás, né? Eu conversei com a senhora falou que era esse valor, eu trabalhei durante 6 meses para juntar esse dinheiro e agora eu estou aqui para fazer o curso. Então, eu acho que ela se compadeceu ali da minha história, se compadeceu ali por eu ser tão jovem, né? E já estar ali com aquele objetivo de fazer aquele curso, que ela falou para mim assim, olha, eu vou fazer para você esse valor, eu vou fazer por esse valor para você e você vai fazer o curso, só que você não pode comentar com o pessoal da turma que você que eu fiz esse valor para você. Você não vai poder comentar que eu fiz. Então faz de conta que você pagou o valor que eles pagaram, só não comentar nada. Aí, beleza, combinei isso com ela, fiz. Comecei a fazer o curso com ela e, por incrível que pareça, no decorrer desse tempo que eu fiz esse curso com ela, como eu falei para vocês aí anteriormente, né, no vídeo, a gente passava fome, né? Passava fome devido à situação financeira difícil, né? Meus pais com 10 filhos, né? Na época acho que não era 10 ainda, nessa época acho que meus irmãos mais novos ainda não tinham nascido, mas eu acho que devia ter uns 6 ou 7 filhos já. Então 6 ou 7 filhos é bastante gente para ser sustentado, né? É bem difícil. E
a gente passava muita necessidade devido a isso, né? Ter muitos filhos e não ter condições de comprar tudo que os filhos precisavam, até mesmo em relação à alimentação. Naquela época era bem complicado. Então, essa mulher que eu fiz o curso com ela, o salão dela, onde ela dava aula ali, era meio que assim, junto da casa dela. Era independente, mas tinha a entrada da casa dela, era do lado. E toda vez, todo dia, terminava a aula, o primeiro dia ela falou para mim assim, o primeiro dia de aula, ela falou assim, ó, espera um pouco que eu preciso falar com você. E eu esperei, né? Então, eu esperei ali e ela me chamou, me levou dentro da casa dela e me deu um lanche antes de ir embora. Para mim aquele lanche ali era muito importante, porque eu saía de casa não, eu saía direto do trabalho onde eu trabalhava. E eu saía meio-dia lá do trabalho. Eu combinei com a mulher que eu ia ficar só até meio-dia. Eu saía meio-dia, 1 hora eu estava lá na escola, era mais ou menos 1 hora de caminhada. Eu ia a pé, porque não tinha não tinha dinheiro mesmo, né, para pagar a condução, não tinha condições. Então eu ia a pé até, até a escola, 1 hora de caminhada, fazia a aula terminava, era mais de 5 da tarde, eu voltava a pé para casa. Então, assim, terminava a aula, ela me chamava, me dava o lanche, todo dia ela falava a mesma coisa, preciso falar com você, eu esperava, eu já sabia o que que era, ficava feliz da vida. E eu ia lá e lanchava lá na casa dela e depois eu ia embora. Algumas vezes eu me lembro também que teve uma tia que morava próximo que me dava dinheiro de ônibus. Algumas vezes eu fui também de ônibus, né? Para lá, eu voltava, na verdade, para casa de ônibus, né? Porque era até um horário meio complicado, porque já era 5 horas da tarde. Para uma menina de 12 para 13 anos, né, sozinha, era bem complicado. Às vezes essa tia, quando tinha dinheiro, me dava o dinheiro, eu voltava de ônibus para casa. Mas a caminhada da ida era certeza, porque na ida eu não tinha, ninguém me dava o dinheiro e eu não tinha como ter o dinheiro para pagar ali a condução. Mas assim, eu tô contando tudo isso para servir de inspiração, como eu disse, para servir de inspiração para vocês, para quem passa por dificuldade e às vezes acha que é difícil demais, né? É importante a gente analisar que outras pessoas passou pelo que você passou ou passou por coisas muito mais difíceis do que o que você passou e superou, né? Então, assim como eu superei essa dificuldade, assim como eu passei por tudo isso e consegui superar tudo isso, então vocês também conseguem superar. E é muito difícil quando você passa por situações assim, porque além da minha dor da fome, tinha a dor da fome dos meus irmãos também. Então, assim, eu queria muito conseguir vencer, porque eu queria dar para eles aquilo que eles precisavam também. Eu queria matar a fome deles, né? Eu queria que eu queria diminuir a dor deles. Essa é a realidade. Porque é muito difícil, né? É muito difícil você ver alguém que você ama passar pela dor da fome. É muito difícil. Então, assim, tudo que eu busquei foi com o intuito de amenizar a minha dor. Claro, a gente quer amenizar a nossa dor, mas amenizar também a dor deles, dos meus irmãos. Porque eles eram pequenos e eles não entendiam
De repente eles não entendiam que não tinham dinheiro para comprar um pão, por exemplo, sabe? Eles tinham fome e eles pediam para a gente que eles queriam comer pão. Eles falavam que estavam com fome. Eles pediam para os irmãos mais velhos. Então, a gente queria superar a situação financeira, melhorar essa questão para conseguir amenizar essa dor deles, que era a dor da fome. Então, é bem complicado, né? A gente se emociona porque é algo que mexe muito mesmo com a gente. As lembranças, né? Mas continuando a minha história, né? Eu superei essa questão aí, né? Fiz o curso, consegui montar um salão lá na minha cidade, lá na casa mesmo onde a gente morava, teve um espaço lá, onde a gente, com muito trabalho que eu digo, trabalho mesmo, de carregar tijolo, assim, eu me orgulho de falar isso, porque assim, foi algo que eu vivi e que foi algo que eu superei mesmo, muita coisa que eu precisava superar, né? Eu lembro que o meu irmão, ele aprendeu a construir, né? Ele devia ter, nessa época aí, ele devia ter uns 14 anos, aprendeu a construir e a gente foi construir lá um local juntos. Tivemos a ajuda de outras pessoas também, né? Eu lembro que o meu avô, se eu não estou enganado, meu avô materno também era pedreiro, ele ajudou também lá na construção. E a gente construiu um lugar onde eu montei o meu salão de cabeleireiro, aos poucos, trabalhando ali, né, depois de ajudar ali na construção, trabalhando mesmo, fazendo uma coisa ou outra, olhando o filho de uma pessoa, ajudando a cuidar da casa de alguém. Nós conseguimos ali, eu digo nós, porque assim, teve ajuda também de todos, né, dos meus irmãos, das minhas irmãs, e a gente construiu, a gente comprou os móveis, né? Eu lembro que a minha primeira cadeira de cabeleireiro, eu nunca vou esquecer disso, minha primeira cadeira era Ferrante. Gente, essa é uma das melhores marcas de cadeira que existe. Eu nem imaginava isso naquela época. Mas foi uma pessoa que se desfez de uns móveis de cabeleireiro e essa pessoa vendeu pra gente, eu creio que muito barato na época, porque a gente não tinha muita condição, a gente conseguiu comprar essa cadeira, comprou um espelho adaptado mesmo, não foi um espelho de cabeleireira, aquela coisa, mas a gente adaptou ali, fizemos algumas adaptações e eu comecei a trabalhar. Então, depois disso, eu decidi vir para São Paulo, porque na minha cidade as coisas eram muito difíceis, mesmo a gente trabalhando, correndo atrás, né, como eu falei para vocês, mas lá as pessoas não tinham muito dinheiro, pelo menos naquela época, não sei hoje se a situação lá mudou, mas as pessoas não tinham muito dinheiro, não tinha condições de pagar um cabeleireiro, né? Então, assim, eu trabalhava muito pouco ali, era muito difícil, né? Às vezes o dinheiro não dava para nada, dava para comprar uma coisinha ou outra, né? Pagar uma conta de luz, uma conta de água, comprar um pão, uma coisa assim, mas não dava para muita coisa. Então, eu decidi vir para São Paulo porque eu queria melhorar a situação e eu queria sempre aquele desejo muito forte no meu coração de poder ajudar meus irmãos a ter uma vida mais digna, né? E foi assim que eu decidi vir para São Paulo e eu vim para casa de uma tia, né? Uma tia que assim eu sou muito grata mesmo a ela por ter me acolhido na casa dela, né? Me tratou melhor do que uma filha dela, sabe? Me tratou melhor do que ela tratava as filhas dela. Então, eu tenho uma gratidão muito grande para essa tia, né? E
ela me trouxe, eu fiquei na casa dela. Na verdade, ela não me trouxe, eu vim só, né? Mas eu acabei ficando na casa dela, né? Pedi hospedagem na casa dela e fiquei lá por um tempo. Eu já tinha um irmão que morava em São Paulo, que morava lá com ela. E ele veio, acho que um ano antes, não, acho que uns anos antes de eu vir, ele veio para São Paulo. E ele ficou na casa dessa minha tia, né? Minha tia acolheu ele também como filho. E lá eu comecei a procurar emprego ali na região, próximo de onde ela morava. A minha prima, uma das minhas primas, saiu comigo também, né? Porque eu não conhecia São Paulo e era perigoso, não conhecia nada, né? Vim no interior. Ela saiu comigo para eu procurar emprego. E procurei, mas assim, não tive um pouco de dificuldade no começo, porque vim do interior, a gente não tem muita experiência, né? Bem diferente as coisas. Eu acabei conseguindo emprego em um salão pequeno, né? Lá do bairro, próximo lá onde a minha tia morava. Comecei a trabalhar ali. Mas, gente, por incrível que pareça, aquele curso de penteado que eu fiz lá, o curso não, né, que eu fui lá aprender na escola sem nem estar fazendo o curso, aquelas aulas lá foi algo que foi fundamental na minha vida. Eu vou explicar para vocês o porquê. Porque assim, eu fiz aqueles cabelos lá naquela época, aprendi e sempre gostei de fazer aqueles penteados porque era algo que eu acho que marcou em mim. Então eu fazia muito das minhas irmãs, né? E eu estava em São Paulo, só que eu estava ainda num salãozinho muito pequeno, ganhando muito pouco, as coisas muito complicadas, não tinha dinheiro ainda nem para mandar para os meus irmãos, que eu queria muito mandar para poder ajudar, eu não tinha como mandar. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá na minha cidade para passear, né? Eu estava decidida a ficar em São Paulo porque eu precisava mudar de vida mesmo. Então, eu tinha que mudar, eu tinha que fazer alguma coisa que mudasse a minha situação, que mudasse a minha vida. Então, eu ia continuar insistindo porque eu sou colérica, como eu falei para vocês. E o colérico, ele é decidido. Quando ele decide uma coisa, ele vai até o fim, até conseguir. E aí o que aconteceu? Eu fui na minha cidade para passear, para rever minha família, rever meus irmãos, que eu sentia muita falta. Eu sentia muita falta deles. Eu chorava porque eu deixei alguns pequenos, né? E eu sentia muita falta deles, eu chorava muito. E eu decidi ir lá para visitá-los. E eu fui visitá-los e eu fui num evento grande lá na minha cidade. E nesse evento foi eu e acho que alguns irmãos. Eu lembro bem da minha irmã que foi comigo, porque eu fiz um penteado no cabelo dela para ela ir nesse evento. Era um evento muito grande, para vocês terem uma ideia, era num ginásio poliesportivo. Eu acredito que devia ter ali umas 5.000 pessoas naquele ginásio. E aí a gente foi naquele evento e eu fiz um penteado no cabelo dela. Olha para vocês verem como o mundo é pequeno e como a vida da gente também é direcionada por Deus. Eu acredito muito nisso. Porque a gente foi nesse evento lá, nesse ginásio, onde tinha mais ou menos umas 5.000 pessoas, e olha para vocês verem que coisa interessante. Um rapaz, na realidade, era um senhor, ele era jovem, mas era um senhor já casado, tinha vários filhos. Ele era cabeleireiro e ele viu o penteado da minha irmã. E esse esse senhor falou que queria muito conhecer a pessoa que fez esse penteado, né? Queria muito, nossa, que penteado diferente, eu sou cabeleireira, eu nunca vi, é muito legal, quem foi que fez em você? Aí a minha irmã falou assim, olha, foi a minha irmã que fez, só que ela não mora aqui em Montes Claros, ela mora em São Paulo, ela mora em Guarulhos. Na época eu morava em Guarulhos. E por incrível que pareça, esse rapaz era de Guarulhos. Ele era de Guarulhos
e ele tava lá na minha cidade, lá em Montes Claros, para participar desse evento também. E aí ele falou para minha irmã o seguinte, ele falou assim, olha, eu quero conhecer a sua irmã, né, que eu vou trocar telefone com ela, e quando eu voltar para São Paulo, a gente marca, né, de se encontrar lá, porque lá no salão onde eu trabalho tá precisando de cabeleireiro. E aí esse rapaz trocou o telefone comigo, me deu, na verdade, o telefone de onde ele trabalhava. Naquela época não existia celular, né? E aí ele me deu o telefone. Se existia, era somente rico que tinha celular. Eu não tinha, ele também não tinha. Mas ele me deu o telefone fixo lá de onde ele trabalha. Gente, eu perdi esse telefone desse homem. E aí, o que aconteceu? Eu vim para São Paulo e eu saí. Quando eu voltei para São Paulo, eu arrumei um outro emprego no centro de Guarulhos. Eu fui em Guarulhos, né, que saí daquele salãozinho do bairro e fui para aquele salão lá para o centro de Guarulhos. E um belo dia eu estava indo trabalhar, eu gostava muito de andar a pé, né? Tinha o hábito lá na minha cidade já de andar a pé, porque não tinha muito dinheiro para pagar a condução. E aí eu estava indo a pé para aquele salão onde eu trabalhava. E de repente eu passo e eu vejo aquele rapaz. Eu falei, gente, é aquele rapaz que tá ali, eu conheço, eu tenho quase certeza que é ele. Só que eu fiquei com vergonha de parar e perguntar, porque tinha mais uns 2 homens junto com ele. E eu fiquei com vergonha. Aí eu fui até o próximo orelhão, mais na frente, ali naquela mesma rua, liguei para ele, liguei para o menino da recepção, não lembrava nem mais o nome desse rapaz, mas quando eu liguei, o menino da recepção atendeu e falou para mim assim, oi. Aí eu falei assim, aí tem um rapaz que é de Montes Claros, Minas Gerais, mas ele mora aí, ele mora aqui em Guarulhos e ele tá trabalhando aí, porque eu acho que eu encontrei com ele lá na minha cidade e tal, expliquei a situação. Aí o rapaz falou para mim, é ele mesmo, peraí que eu vou passar o telefone para ele. Aí ele passou o telefone, eu falei com o rapaz, esse rapaz me falou para eu ir até o salão, porque tinha uma vaga lá de cabeleireiro para mim. E eu fui, na mesma hora que eu falei com ele por telefone, já fui lá no salão, já fiz uma entrevista, fui contratada e já comecei a trabalhar ali. Então, assim, foi algo que me direcionou e foi, com certeza, Deus, né, que me guiou para acontecer tudo isso e eu acabar parando ali naquele salão. E ali em Guarulhos, naquele salão, foi onde eu vivi os melhores momentos, assim, nesse sentido, né, da minha carreira, onde eu vivi bons momentos, excelentes momentos, melhores momentos até então, porque assim, antes disso eu nunca tinha vivido melhores momentos, né? Ali eu construí minhas coisas, né? Eu comprei apartamento, eu comprei carro, eu cheguei a ter carro zero, né? Com o trabalho ali, eu consegui ajudar meus irmãos. Então, assim, só que ali eu trabalhava numa linhagem totalmente diferente da que eu trabalho hoje, porque lá eu trabalhava com cabelo afro. Então, meu foco lá foi afro. Aí, trabalhei lá durante 12 anos, somente com cabelo afro. Depois de 12 anos, eu saí de lá e eu decidi começar uma coisa diferente. Porém, quando eu comprei o salão que eu tenho hoje, né, depois de 12 anos trabalhando lá nesse salão, eu comprei esse salão e na verdade, eu não comprei de cara esse salão. Eu saí de lá e eu saí para procurar emprego porque eu queria mudar um pouco a minha, né, visão assim das coisas. Aí eu fui procurando emprego, achei emprego nesse salão onde eu comprei e hoje ele é meu. Comecei a trabalhar para a moça, trabalhei durante 2 anos. Nesse período de 2 anos, tentei também outras coisas, sair, procurar outros salão, procurar outras alternativas, né, de repente, para
né? Com o intuito mesmo de crescer, de buscar novas coisas, né? Mas eu tentei sair desse salão por diversas vezes, eu procurei emprego em outros lugares, aí eu digo para você que Deus direciona nossas vidas sempre. Porque eu procurei emprego em vários lugares e eu não encontrei, nada dava certo. Eu ia nos lugares, eu achava, nossa, certeza que esse salão aqui vai me pegar. Quando ia lá, conversava tudo, não dava certo. Voltava e continuava trabalhando. Depois de 2 anos, a dona decidiu vender o salão e eu comprei o salão dela. Resumindo, se eu tivesse saído do salão dela, esse salão hoje não era meu, né? Só que aí, quando eu comprei o salão dela, eu ainda estava muito indecisa em relação ao que eu ia fazer da minha vida, assim, em que direcionamento que eu ia pegar, direcionamento que eu de trabalho, que tipo de cabelo que eu ia trabalhar, né? Eu tinha ainda muita dúvida e eu achava que o cabelo afro, eu tinha que continuar no afro, porque eu achava que eu sabia muito a respeito de afro e que não tinha muitos salões especificados em cabelo afro, que conhecia cabelo afro, né? Então eu decidi colocar o nome, inclusive, do salão de Black White Cabeleireiros. Eu queria atender cabelos afros e queria fazer alguma coisa relacionada a loiro também, né? Só que o que eu não entendia ainda é que a gente precisa tomar uma decisão de foco, né? De pensar assim, eu vou mexer com afro ou eu vou mexer com loiro, né? Eu coloquei black e white, né? Branco, né? Preto ou branco, né? Mas assim, eu tinha que decidir ou cabelo afro ou cabelo loiro, né? Que era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Aí eu percebi que o loiro na região onde eu estava era mais interessante trabalhar, então eu comecei a focar no loiro. Aí comecei a estudar o cabelo loiro, comecei a entender o cabelo loiro e decidi focar nessa questão aí de cabelo loiro. Aí decidi também ensinar para as pessoas, né, sobre cabelo loiro, decidi passar o conhecimento que eu tinha. Até mesmo era um conhecimento até mesmo bem interessante, porque assim, tinha alguns cabelos afros lá naquela época, lá naquele salão, né, de cabelo afro, que eu fazia loiro nesses cabelos também. Então eu comecei a ver que eu tinha uma grande, como que eu posso dizer? Uma grande diversidade de coisas para fazer, porque eu poderia optar por atender afro, porém nessa linhagem de fazer loiro nos cabelos afros, porque o cabelo afro, ele fica muito bonito também de ser feito um loiro, ser feito uma morena iluminada, né? Ou até mesmo um platinado, fica lindo também no cabelo afro, tem que saber fazer as combinações, né? Então eu tive que estudar muito para entender sobre tons e sobre tom e subtom de peles, né? Para conseguir entender qual tipo de cabelo que combina com qual pessoa, né? E também o visagismo, né? Nessa questão aí de tons e subtons, eu estudei muito sobre o visagismo para entender o que a cliente busca e entender o que ela realmente precisa, de acordo também com o que ela quer passar para as pessoas. Então, foi uma história, a minha história foi uma história bem diferente, né? Que eu passei por várias etapas até conseguir chegar naquele objetivo final, que eu acredito que hoje, assim, o loiro é algo que eu amo fazer, né? A transformação de diversos tipos de cabelo, lógico, sempre tentando entender o desejo da cliente e tentando aplicar também esse desejo que a cliente tem, aplicar pro que ela realmente deseja. Por exemplo, eu preciso entender o que a cliente busca. Como que eu vou entender o que a cliente busca? Eu tive que estudar também, eu tive que estudar o coach, né, que eu falei até recentemente aí nos vídeos a respeito do coach. Eu tive que estudar, porque o coach você consegue identificar
o que a cliente quer passar para você. Às vezes ela se expressa de uma forma, mas o que ela quer dizer é outra coisa, né? Em relação também ao visagismo, porque às vezes a cliente vê uma foto de uma modelo e fala para você assim, olha, eu quero esse cabelo. Mas você precisa entender se aquele cabelo vai combinar com ela em vários aspectos. Tanto na aparência física, como na questão do que ela quer passar, o que essa cliente quer passar. Porque a gente sabe que existe várias formas, né, da cliente querer expressar aquilo que ela sente, expressar aquilo que ela pensa. Então, por isso, foi necessário muito estudo, né, para conseguir chegar nesse objetivo de conseguir entregar o melhor para a minha cliente, né? Então, assim, eu espero que a minha história, a minha trajetória tenha te inspirado, te motivado, né? O meu objetivo é trazer coisas positivas para você que me segue, para você que está sempre aí junto comigo, né? O meu objetivo é trazer aquilo de melhor que eu tenho para motivar, incentivar, né? E fazer você enxergar que você também pode superar os seus desafios. Todos nós podemos superar os nossos desafios. Só depende de cada um de nós, tá? Um grande beijo no coração de vocês e comentem aí o que vocês quiserem comentar sobre a vida de vocês, sobre a trajetória. Me conte aí a sua história, como foi. Me conte aí como foi a superação, a sua história de superação. Eu quero muito saber qual foi a sua história, qual foi a sua superação, qual foi a dificuldade, como você venceu os obstáculos que a vida te impôs, tá? Um grande beijo no coração de vocês. Muito obrigado por estar comigo aqui. Um beijo.